Bom, não tem nenhum conflito de interesse, né? É claro que a gente vem falando isso e, como eu já disse, a Medfax abraçou e estimula esse nomograma, e é o nomograma oficial dela, nós vamos ver, mas eu não tenho nenhum interesse comercial diretamente no produto, né? É, bom, a gente, para começar falando de planejamento de cirurgia, a gente tem que entender o perfil de paciente que a gente tem na nossa frente, né? E a doença que esse paciente está acometido. O ceratocone é uma doença multifatorial, né? E isso é um grande desafio, né? Quando a gente está pensando não só em tratamento, mas principalmente em estudos clínicos, né, sobre o ceratocone. Existe uma grande variabilidade na sua apresentação e na sua evolução também, né? A gente tem pacientes que estão bem sem correção, pacientes que estão bem com óculos, até pacientes que são dependentes de lente de contato ou vão para transplante, né? Então, a gente entende que isso tem impactos diferentes também na qualidade de vida do paciente, né? A sua qualidade visual corrigida está diretamente relacionada com a sua qualidade de vida. Tem alguns estudos, principalmente na França, sobre qualidade de vida em pacientes com ceratocone, e eles mostram que o paciente com ceratocone moderado a severo tem uma comorbidade, ou seja, isso afeta a sua qualidade de vida. Pronto. Então, é uma doença multifatorial com variabilidade na apresentação, como eu já havia dito, isso influencia na qualidade de visão, e a gente tem que entender que esse paciente que está chegando no nosso consultório, ele tem pode se comportar e enfrentar a doença de maneira diferente, né? Eu comento muito isso sobre pacientes de sexo adolescente, principalmente do sexo feminino e do sexo masculino. Mulher tende a ser melhor, é um cérebro que funciona muito melhor para tudo, e para o ceratocone também. A gente vê a adolescente que chega no consultório, muitas vezes ela chega sozinha, ela senta logo na frente e ela toma as decisões, e a psique do paciente adolescente sexo masculino frente à doença, ele é geralmente um paciente um pouco mais inseguro. Você pergunta a ele se ele acha que a visão dele atende às necessidades do dia a dia, ele para e olha para a mãe, que está sentada ao lado, para ela poder responder. Então, isso a gente tem que entender e ter esse tato também na hora de poder oferecer um tipo de tratamento para esse paciente. Mas desde que a cirurgia, né, falando especificamente, abordando o ceratocone, focando no anel, que é nosso objetivo aqui, desde que a cirurgia seja indicada dentro, né, dos critérios estabelecidos, a gente pode reduzir a variabilidade do resultado e melhorar esse resultado, né, aprimorando o planejamento cirúrgico, né? Tendo em vista que hoje a técnica de implante de anel pelo laser de Fento-II, ela reduziu a curva de aprendizado, ela uniformizou, popularizou, né, a cirurgia em si. O grande diferencial, eu acho, de um cirurgião para o outro está no planejamento, a escolha dos segmentos para aquele paciente em específico. E a gente tem que entender que as indicações de anel seguem critérios já muito bem definidos e estabelecidos e que formam, de certa forma, um consenso, né? É claro que a gente pode ter opiniões um pouco divergentes, alguns colegas que interpretam a escolha do anel ou a indicação da cirurgia em si com uma maneira um pouco mais ousada ou mais conservadora, mas a gente vai indicar o anel para o paciente que tem baixa acuidade visual com correção, ele tem sucesso na adaptação de lente de contato, um paciente que está bem adaptado com lente de contato e feliz, né, dessa forma, a gente deve mantê-lo na lente de contato. Paciente que não tem cicatrizes corneanas, principalmente no eixo visual, porque a gente tem que ter em vista que o paciente que não melhora com a sua lente de contato, né, ou não melhora a visão dele com correção com lente de contato, ou seja, se ele é um 20-200, você coloca a lente, ele não sai de um 20-150, 20-100, não vai ser o anel que vai proporcionar uma boa qualidade de visão para esse paciente, independente da escolha do segmento. Então, o paciente ele tem que ter potencial de visão, e a melhor forma de testar isso é com a lente de contato. A gente tem que ter algumas condições atômicas da córnea também, né? No mínimo, a gente preconiza 400 micras de espessura no trajeto do túnel. E em termos de curvatura máxima, isso é mais discutido e mais maleável de acordo com cada caso individualmente. Mas a gente vê que, na média, a gente pensando num K2 entre 58 e 62, de K2 mais alto, né? De K mais alto, e de um K máximo na córnea. Sim. Evan, acho que a gente também pausou aqui. A gente está no slide ceratocone multifatorial, pelo menos para mim, né? Variabilidade na apresentação está nesse ainda. Eu Não, consigo. eu estou em critérios de indicação estabelecidos.
Eu Será consigo que... ver o seu. Eu consigo ver o seu. Slide 3. Nós estamos no Isso. slide 3, Evandro. E agora? Agora, critérios de sim. indicação. Eu não sei se. Acho que eu vou ter que ficar fazendo uma artimanha aqui, pelo jeito, de oscilar a tela para apresentação e voltar mas vocês vão me dando algum sinal aí sempre que travar e que vocês perceberem. O Quando Henrique você fosse falar, fala para a gente slide seguinte, que daí eu te digo Isso, eu se passou. vou comunicando aí, vocês vão me dando um sinal também. Deixa eu só falar uma coisinha, interromper o doutor Evandro. Já estamos com 100 pessoas na sala e tem um pessoal tentando entrar e não está conseguindo, porque acho que é o limite da licença, né, do Zoom. Aí a gente está gravando, estou comunicando o pessoal, mas temos mais de 100 pessoas querendo assistir a aula. Isso é muito bom. Pode seguir, doutor Evandro. Obrigado. Parabéns aí o serviço, né? Espero que a gente esteja com 100 com C e não termine com 100 com S, né? Ao final, todo mundo já cansado de me ouvir. Então a gente tem que entender que esses critérios para indicação da cirurgia, eles estão muito bem definidos, e se a gente respeitar isso, a gente já garante muito, né, a satisfação e o resultado favorável para o nosso paciente, né? Então, a gente tem que entender que às vezes eu vejo alguns colegas e quando você está discutindo indicação de anel, parece que a nossa especialidade é cirurgia de anel, né? Tem que ser córnea ou ceratocone, né? A gente tem que entender a doença como um todo, as necessidades daquele paciente. Às vezes eu vejo algumas indicações, paciente com 20/25, 20/20 com óculos, -2 com -2,5, num óculos que ele usa, está feliz, está com qualidade de vida. E indicação, mesa, painel, indica anel. Tem que avaliar realmente quando o paciente está na nossa frente. Mas tendo em vista isso, estou passando para o próximo slide, a gente tem que entender que os nomogramas anteriores, né, a gente tem que fazer a pergunta, por que a gente está propondo uma nova forma de planejar a cirurgia? Os nomogramas anteriores não funcionavam? Né? Então a gente faz a pergunta, será que eles funcionam? Eu posso dizer que sim, né? E a gente tem evidências científicas nesse sentido. Estou no próximo slide aqui mostrando um artigo recentemente publicado pelo Guilherme Rocha, de Brasília, né, com a doutora Luciane Barbosa, comparando os nomogramas anteriores dos dois fabricantes principais no mundo em termos de anel, né, a Medfax e a Ferrara. E os resultados foram, de certa forma, semelhantes, né? Mostrando bons resultados com a cirurgia de anel, favorecendo um pouco um nomograma que leva em conta a curvatura anterior, dados refracionais, mas uma tendência de favorecer em termos de acuidade visual para esse grupo. Mas resultados altamente comparáveis, publicados no final do ano passado no Journal of Refractive Surgery, pelo Guilherme Rocha lá de Brasília. Então, esses nomogramas anteriores, por que a gente propôs uma mudança, né? Porque geralmente eles eram limitados a apenas uma ou poucas variáveis. Estou no slide aqui de nomogramas anteriores. Não incluem implantes mais recentes, né? Novos desenhos de anel que a gente tem, como os anéis de arco longo, que foi feita uma retomada desse tipo de anel, né? E também dos anéis de espessura variável, chamados de anéis assimétricos. Eles não incorporam a grande magnitude dos parâmetros da propedêutica moderna de córnea. Então, a gente avançou na propedêutica de córnea, a gente tem tomografia de córnea, a berrometria com múltiplos pontos, né? E precisa. A gente tem aí o Corvis agora, mas não só ele, mas a análise de biomecânica também mais aprofundada, que pode nos levar a elevar ainda mais a nossa acurácia no planejamento da cirurgia. Então, por que não usar toda essa informação no planejamento? E, além disso, esses nomogramas, eles tinham não era bem definido, dava muita dúvida, né? Quando a gente via discussão de casos, quando havia uma discrepância entre o eixo refrativo, topográfico e glaucoma, né? Então, assim, o caso que é tradicional, o caso fácil, vamos dizer assim, de indicar anel, todo mundo concorda. Você pergunta numa mesa de discussão, todo mundo concorda e os anéis, eles se aproximam à indicação de cada cirurgião. Mas quando a gente tem esse tipo de discrepância que eu mencionei, aí realmente as indicações variavam muito. Um colocava um anel de 210, outro um de 120, outro 2 de 160. Então a gente precisava pensar de uma maneira melhor
como fazer isso, né? Se a gente pensa, então, né, que o coma realmente pode ser importante, né, para a gente avaliar o paciente ceratocone, a gente sabe que é a aberração de alta ordem mais frequente e de maior valor nesse tipo de paciente, né? Já em 2013, a gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho junto com o grupo do Renato Ambrosio, do Rio de Janeiro, né? Em que a gente utilizou a avaliação do coma por aberrometria na detecção dos pacientes do grupo normal e ceratocone, com elevada sensibilidade, especificidade, né? E uma curva ROC, também a área sobre a curva ROC alta. Então, como é importante o nosso paciente ceratocone, até então a gente não utilizava de maneira específica o coma no planejamento da cirurgia. Eu já mencionei o grande avanço na propedêutica, a gente tem a oportunidade de usar o Galilei no BOSS. Aqui em Belo Horizonte eu uso muito o Pentacan e também a aberrometria o OPD Scan, né, da Nidec. Isso ajuda realmente. E hoje, é claro, a gente vai ter certas regiões do país em que o colega não vai ter à disposição um tomógrafo, né, para planejar sua cirurgia. Aí talvez o planejamento ele tenha que se basear nos tomogramas anteriores, realmente, né? Uma forma um pouco, vamos dizer assim, mais tradicional de planejamento. Mas, via de regra, hoje está cada vez mais popular e mais presente nas clínicas e consultórios, né? Eu estou mostrando aqui, né, esse artigo que já foi publicado em 2016, exatamente sobre a utilização desses parâmetros na avaliação do ceratocone. Mas, principalmente, né, a gente tem vocês estão vendo aí o slide sobre novos segmentos, né? Estou mostrando segmentos de espessura variável, os segmentos assimétricos, que são chamados, né? São segmentos, então, que ele começa numa determinada espessura, né? Por exemplo, na sua parte proximal ele pode ter 200 micra, na sua porção terminal ele vai ter 300 micra, por exemplo. Isso com o intuito de fazer uma correção mais personalizada, de realmente levar um aplanamento maior naquela área que tem realmente uma necessidade maior de aplanamento. Então, a gente tem também os segmentos de arco longo, espero que vocês estejam vendo aí o segmento de arco longo com espessura variável, né? E a gente utiliza principalmente esse superior, que é o 330 assimétrico, ele é mais espesso na sua porção inferior, né, no meio da ferradura, e a gente já está utilizando também o sinusoidal, né? Esse da direita, que é o sinusoidal com a parte mais espessa nas laterais, na porção proximal e distal. A ideia, então, é exatamente isso, né? A gente ter um aplanamento específico para aquelas morfologias, para aqueles padrões topográficos de ceratocone que não são simétricos também, a gente vai ver, né? Isso a gente começou a implantar já desde 2014, 2015, né? A gente teve a oportunidade de iniciar o implante desses segmentos assimétricos. Do ponto de vista de técnica cirúrgica, eu acho que vocês estão acompanhando um vídeo aí de uma cirurgia. Do ponto de vista de técnica cirúrgica, o implante de segmentos assimétricos, a gente não muda, a princípio, a técnica. Deixa eu voltar, então. O doutor Hamilton falou que não estava vendo o vídeo. Isso. Talvez dá um play aí, ó. Agora estão ou não? Não. Tenta voltar naquela tela anterior e dar um play no modo de edição. Essa daí. Não. Foi não. Aperta, Evandro, aperta na flechinha do meio da tela ali. Aí, só aperta aí. Eu já mudei a tela aqui, já cliquei de novo. Mas não tem problema aqui também, não. Isso não vai comprometer em nada. É um vídeo de cirurgia normal, mostrando aí o... Tira a seleção de imagem e clica no play. Não, né? Bom, não vou brigar com ele, não. Tá todo mundo mais sensível, inclusive o Zoom, hoje.
Então, a gente não briga com ele, não. Isso aqui era cirurgia só para mostrar o segmento assimétrico, que no microscópio, às vezes, fica difícil de poder ver a variação da espessura. Por isso que ele, hoje, né, é comercializado, depois que foi lançado, né, ele foi comercializado com a parte proximal com uma chanfradura, né, para a gente identificar que aquela parte é a proximal. Então, ele tem sentidos, horário e anti-horário, como você viu nas figuras. Agora eu estou mostrando a imagem de OCT. Espero que vocês estejam vendo a imagem de OCT, em que a gente faz uma avaliação seriada e a gente percebe claramente pela imagem que a porção superior ou proximal dos dois segmentos de 160 que estão implantados nesse paciente são mais finas do que a parte distal, né, mais inferior. Agora eu mostro aqui, né, a questão o porquê, né, de escolher esses segmentos. Eu acho que vocês estão vendo no slide aí em relação à regularidade da topografia desse paciente, né? A gente tem um bow tie, então, assimétrico, né, um boneco de neve, e que tradicionalmente a gente implantava dois segmentos iguais, né, com a mesma espessura na sua porção proximal, porque isso era visto como um cone simétrico. Ele é simétrico em relação ao eixo mais curvo, que tradicionalmente sempre foi considerado na avaliação. Agora, quando a gente pensa nesse outro eixo aqui, ó, no eixo em relação, um corte em relação ao eixo mais plano, a gente percebe claramente que o ceratocone ele é assimétrico na sua porção inferior e faz todo sentido a gente pensar em um anel de espessura variável, ou seja, mais espesso nessa porção inferior, certo? Então, são diversos padrões morfológicos que a gente vai começar a discutir a partir de agora que o anel assimétrico pode se encaixar, né? E isso o novo nomograma tenta exatamente abordar nesse sentido. Então, como que é esse novo nomograma, né? Ele é um nomograma para o planejamento cirúrgico baseado em algoritmos específicos, né, para cada tipo morfológico, com novos critérios, né, na seleção da zona de implantação, no eixo e nos tipos de segmento, e incorpora esses segmentos mais recentes, né? A aplicação clínica dele, a gente já faz desse novo nomograma, né? Ou seja, essa nova forma de planejar a cirurgia, a gente já faz desde janeiro de 2018. A gente está com um estudo prospectivo de validação desse nomograma no BOSS, né? E ele também faz parte da minha tese de doutoramento pela USP, com orientação do professor Milton Ruiz. E a gente tem implantes mais recentes, né? Como eu disse, considerando esses parâmetros que a propedêutica avançada nos fornece, né? E o mais importante que eu acho é permitir, mesmo ao cirurgião menos experiente, ter uma maior concordância e um melhor resultado nesses casos que eu já mencionei, em que a gente tem uma discrepância, né, entre o eixo refracional topográfico e comático, certo? Vamos para frente aqui. Partindo do princípio, então, né, que cada ceratocone ele é único e deve ser avaliado de forma individual e sistematizada, né, para a gente definir a melhor abordagem cirúrgica, a gente precisa, então, fazer uma análise de múltiplas variáveis, conseguir escolher da melhor forma o segmento a ser implantado. Agora, não é por isso que a gente pode, vamos dizer assim, abandonar ou esquecer a ideia dos postulados teóricos tradicionais, né, dentro do anel. Espero que vocês estejam vendo esse esqueminha em que a gente fala dos postulados teóricos da Blavatskaya e do Barraquet, né, que, ou seja, esse slide e o próximo, se a gente ficar gravar só isso, né, a gente já vai conseguir, principalmente para quem não tem experiência, né, já vai conseguir pensar por conta própria qual anel escolher para o seu paciente, porque isso aqui são postulados básicos na hora da escolha, no raciocínio de qual o efeito que o anel terá com esse paciente, né? É claro que quando a gente pensa nos novos anéis, a gente tem que adaptar isso, mas para os anéis tradicionais é exatamente isso aqui. Então, quanto menor o diâmetro, né, quanto mais para o centro da córnea tiver implantado o anel, maior será o seu efeito. E também quanto maior a espessura do anel, ou seja, entre aspas, quanto mais tecido eu adicionar a essa periferia, também maior efeito de aplanamento do centro da córnea, né? Além disso, é muito importante que eu pense em termos do comprimento.
de arco, né? E qual o efeito que eu vou ter em relação aos parâmetros corneanos. Então, acredita-se que quanto maior o segmento, maior o efeito de aplanamento, de aplanação da córnea, né? Então, os anéis de arco longo vão aplanar bastante a córnea. Eu acho que vocês estão vendo esse esqueminha, né, em que a gente vai graduando uma cruz a 4 cruzes, né? O anel mais curto, então, ele não tem um alto efeito de aplanar a córnea, porém ele corrige, mantém sua capacidade de correção da irregularidade, do astigmatismo, e pouco efeito sobre coma e esfericidade. À medida que a gente vai aumentando o comprimento de arco, a gente vai aumentando nossa capacidade de abaixar a ceratometria, mas corrigir o coma, principalmente até 180 graus, porque depois disso a gente também já perde o efeito de correção comática, mas talvez com um efeito sobre astigmatismo não tão proeminente, né? Ou, no máximo, igual ao segmento de arco curto. Enquanto os segmentos de arco longo, e a gente chama qualquer segmento acima de 300 graus de arco longo, ele tem sim um potencial de corrigir astigmatismo, mas muito variável, isso que um trabalho com um trabalho grande, multicêntrico, pelo grupo do Ferrara e do Leonardo Torquetti avaliou, e ele tem grande capacidade de corrigir a esfericidade e também a ceratometria. O que eu preciso, né? O que eu preciso para, então, tendo em vista isso que a gente está abordando, pensando numa nova forma de planejar, quais são as informações no meu exame que eu preciso? Quais são os dados necessários? E aí está o slide de dados necessários, né? Acuidade visual sem correção e com correção, um potencial visual com teste ou pinhole, né? Exatamente para a gente poder saber se esse paciente vai poder melhorar com o nosso após o implante de anel. Refração, a gente considera muito importante, tem alguns colegas, dependendo do tipo de nomograma que usa, que desconsidera a refração, fala que não tem relevância nenhuma. É importante, é claro que refração no paciente ceratocone é sempre uma arte e difícil às vezes de ser reprodutível. A gente tem que entender nesse limite, ela deve ser considerada. O diâmetro pupilar, a tomografia, né, com os dados principais, coma, né, o mapa aberrométrico de coma, e a classificação do ceratocone, do padrão morfológico, segundo a classificação do professor Alfonso e de Fernandes Vega, da Espanha, né? Que a tese de doutorado do Fernandes Vega, com orientação do professor Alfonso, foi exatamente com o intuito de classificar morfologicamente o ceratocone de cada paciente, pensando no implante de anel, pensando na cirurgia de anel, né? Para tal classificação, a gente leva em conta alguns dados, né? A localização do cone, a relação entre os 3 eixos diagnósticos que eu já mencionei, a refração, topográfico mais plano e o coma, e características topográficas que todo mundo faz, desde R1, R2, ao avaliar uma topografia, né? A ortogonalidade, a simetria do astigmatismo e o padrão, o jeitão da topografia no mapa de curvatura axial.